Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, internautas, estamos acompanhando aí através da imprensa, escritas, falada, televisada, sobre o caso da Defaz. E como eu acho que os deputados, que é um caso específico que interessa não só aos 42 deputados da Assembleia Legislativa, bem como a toda a população do Estado. E acerca daquilo que eu vou falar, eu vou me ater única e exclusivamente à parte que eu conheço, eu como delegado de Polícia Federal, é a parte de Polícia Judiciária e a parte técnica de investigação. É a parte e é aquilo que eu mais sei dentro da minha profissão e como advogado. Eu aqui não vou entrar no mérito específico da investigação e nem tampouco defender a A, B ou C. Aqui eu lendo e ouvindo através das pessoas, dos blogs, desde quarta-feira, terça e quarta-feira, e são alguns fatos causa espécie. Aqui com relação, aqui encabeçando a ex-governadora Rosana Sarney, aqui que de fatos, como eu disse, a ex-governadora, eu não venho aqui para acusar e nem para defender ninguém, mas aquilo que eu penso, que eu não tenho respeito pela pessoa dela, nem tampouco pelo lado profissional e nem sequer como agente político. Eu digo sempre e continuo afirmando que a ex-governadora não tem condições de assumir um cargo no estado do Maranhão de agente político e nem tampouco do Brasil, porque quando agora no seu último mandato, daquele fato do Décio Sá, ela tomando conhecimento de toda crime que fizeram contra o deputado Coutrinho, contra a pessoa, que tentaram de todas as formas destruir um trabalho de 30 e poucos anos na Polícia Federal, não só no Maranhão, mas no Brasil. Então, por isto, eu não lhe devo respeito e acho que a população do Maranhão também não tem respeito por essa pessoa, porque dentro daquilo, ela como governadora na época cruzou os braços, então ela não merece respeito da população do estado do Maranhão. Mas a minha fala é sobre o aspecto técnico e nem eu não quero entrar na área de política partidária, não é o caso. Eu anotei algumas coisas aqui no dia 4 de novembro, tomando conhecimento através da imprensa, mais precisamente através do blog Luiz Pablo, onde o promotor de justiça, doutor Paulo Roberto Barbosa Ramos, titular da Promotoria da Justiça e Defesa da Ordem Tributária, segundo o que consta no blog, ele teria falado em entrevista coletiva que havia firmado um acordo com a juíza, a doutora Cristina de Souza Ferraz Leite, que eu conheço o pai dela, desembargador, desde a década de 85, quando eu fui trabalhar em Imperatriz. E a mãe, me parece, tinha um cartório em João Lisboa. Ela devia ser criança na época. Da 8ª Vara Criminal de São Luís, para definir medidas cautelares, dentre as quais pedidos de prisão e bloqueio de bens que foram objeto de denúncia. No caso da Cefaz, envolvendo fraudes na concessão de isenções fiscais pela Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz. Os envolvidos ali citados foram denunciados pelo Ministério Público, doutor Paulo Roberto, e pelo que se sabe,
através da imprensa, foi recebida a denúncia pela magistrada. Pelo que se observa, foram 9 pessoas ali elencadas, encabeçando a lista a ex-governadora Rosena Sarnez, pelos crimes imputados a ela, previsto como peculato, fraude à administração fazendária, participação em organização criminosa, prevaricação, peculato, prevaricação, fraude à administração, da administração fazendária e organização criminosa. O promotor, doutor Paulo Roberto, quanto à juíza Cristina Leite, são profissionais respeitados aqui em nosso Estado. Nós conhecemos o seu trabalho, o seu profissionalismo, e são pessoas que representam bem tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário no nosso Estado. Mas o que me causa espécie, mais adiante é que vem transcrito no blog sobre a fala do promotor, que é, abre aspas, eu não disse que eu não fiz, eu fiz. Eu não quero antecipar porque perde o sentido, ponto. Já que vai ser decidido sexta-feira, até por um acordo que eu fiz com a juíza, então vou esperar a manifestação em respeito a ela. Ora, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, Judiciário e Legislativo são princípios independentes. Isso aqui vem desde Montesquieu, Legislativo, Executivo e Judiciário. E nós não podemos, de forma nenhuma, concordar ou aceitar que há um acordo para que o juiz tem que ter. O juiz ele trabalha em cima da lei, é aplicador da lei. Não inventa a lei, o juiz aplica. O Ministério Público, a Justiça, a Polícia Judiciária faz o procedimento pré-processual, caminha para o Ministério Público, que faz sua denúncia de acordo com o seu pensamento e com tudo que ali é constante nos autos. O Poder Judiciário é o aplicador da lei, e é aquilo que nós nos agarramos e que a gente tem que acreditar. Nós temos que acreditar no Ministério Público forte, no Poder Judiciário forte e numa Polícia Judiciária forte, com independência. Então, sexta-feira, como o acordo com a juíza, então, vou esperar a manifestação dela em respeito a ela. A declaração do eminente promotor compromete, de certa forma, a magistrada. O que se espera da justiça é a imparcialidade, que deve decidir conforme a lei e não através de acordo, como revelou o promotor de justiça. Diante desses fatos, e por se tratar de um assunto de grande repercussão e complexidade, é que com certeza deve ser devidamente esclarecido. E que, com absoluta certeza, devendo ser esclarecido, o mais sensato seria tanto o órgão máximo do Ministério Público, quanto do Poder Judiciário, decidir pela suspeição dos dois. Tanto o nobre promotor, que talvez tenha se expressado mal na imprensa, que, como eu disse, é um dos mais respeitados, este promotor, e conhecedor do direito, não só do Maranhão, do Brasil,
Eu conheço a sua história, como conheço a história da nobre magistrada. Julgando com suspeição, então, tanto o nobre promotor quanto, como eu disse, pode ter se expressado mal perante a imprensa, como a nobre magistrada, para que não viesse jogar por terra todo um trabalho que, com certeza, realizado ao longo de anos ou meses. E que, ao final, pudesse ser fragilizado e até mesmo ser arquivado devido à sua complexidade. Pelo que se observa, após essa declaração, o doutor Paulo Roberto, acerca de um suposto acordo com a magistrada Cristina de Souza Ferraz Leite, vieram seguidamente diversas notas, que a gente fica sem saber. Veio a nota do Ministério Público logo em seguida, depois veio a nota do Ministério Público através da associação, aí depois veio a nota do Ministério, veio a nota dos magistrados, depois outra nota da Associação dos Procuradores de Justiça a nível nacional, a nota dos Procuradores Gerais de Justiça do Estado, Sindicato de Advogados, veio a Associação Maranhense dos Blogueiros, e, por último, veio aí outra nota, ou foi tipo uma entrevista, do conselheiro federal do OAB. Cada um dando a sua versão. Cada um dando a sua versão. E, segundo consta, os valores ali são muito altos. E o Maranhão precisa, a população precisa desse fato devidamente esclarecido, com transparência e para que não haja nenhuma dúvida. Como se observa através da imprensa, as duas grandes operações. Uma relativa à concessão de isenção fiscal, que é esse fato mais específico, e a outra com relação a precatórios. Essa de precatórios é muito maior, é muito mais robusta. Ali tem medalhões de poderes envolvidos, encabeçando. Ali é uma organização que não tem mais de 5 cabeças. Então, essa sim, essa causa espécie mais ainda. Porque o Rubem, eu não sei se já conseguiram ver lá no fundo do poço o quantitativo. Então, são duas operações. Uma com relação à concessão de isenção fiscal, que está ali também, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa e pela Lei 7.799 de 2002, que dispõe sobre a lei de tributária do Estado do Maranhão, que é uma lei que tem mais de 200 páginas. Então, ali também foi revogada e alterada dezenas de leis. Então, até para que você tem que ter um estudo bem acentuado dessa reforma que houve, grande reforma, talvez a maior do Estado, e que ali também pode ter sido já com a intenção de fazer esses fatos. Você vê lá no meio, no parágrafo 6, ali deixou, a própria Assembleia Legislativa, na época, deixou passar um vácuo que eu acho que a Assembleia não deveria ter o cuidado de não dar esse poder para o governo e não tão pouco para secretários de Estado. Então, ali há uma... Então, você se ater à grande reforma de 92 do Código Tributário do Estado, então você encontra fatos dessa natureza. Mas eu não vou falar nos precatórios. Embora eu tenha conhecimento, que eu de forma nenhuma vinha para cá, achar que eu não tinha conhecimento. Eu fui secretário quase 12 anos. Então, eu conheço toda a história do Maranhão. Quando surge o fato, eu já conheço pela metade. Como ocorreu, o que deve ocorrer e o que vai ocorrer. Então, como eu disse, eu não quero entrar nos precatórios. Ali estão elencadas, me atendo só
o assunto, me atendo só ao assunto da concessão de isenção fiscal, ali foram elencadas dezenas de empresas. Esta que é a minha preocupação, de grande porte e médio porte. Mais especificamente o Grupo Mateus. Por que eu estou falando do Grupo Mateus? Como maranhense, nós se preocupamos com a estada do maranhense, a situação do país e do Maranhão. O Grupo Mateus hoje emprega mais de 20 mil empregados diretamente. Mais de 20 mil empregados. De forma direta. Paga mais de 20 milhões por mês de ICMS. É o maior arrecadador do Estado em ICMS. Mas o emprego, ele paga mais de 20 milhões de ICMS, mas ele paga energia, que através do que ele paga energia, tem imposto para o Estado. Ele paga água, tem imposto, tudo que paga gera imposto, telefonia e tudo. É uma empresa maior do gênero. Tem mais de 1.300 representantes comerciais das indústrias que prestam assessoria a ele. A empresa. Tem cerca de 2.000 promotores de vendas contratados pelos representantes, além dos 20 mil empregos diretos. Tem cerca de 500 caminhões próprios, rodando no Estado. Esses caminhões, além de ter manutenção de peça, que é aqui no Maranhão, tem pneu, tem câmara de pneu, aí o borracheiro, aí vai empregando pessoas indiretamente, os montes. Tem mais de 400 caminhões terceirizados, prestando serviço para a empresa. O administrativo da indústria, panificação e CDs, que é os concorrentes nacionais, é quase impossível ter uma estrutura aqui no Maranhão daqui a 10 ou 20 anos como tem. Empregos indiretos. São mais de 30 mil empregos indiretos. No Estado, entre supermercados e mix, tem mais de 52. Entre supermercados e mix. E além, na empresa tem lojas no Pará, no Tocantins e no Piauí. E eu aqui estou falando isso, eu não tenho procuração de quem quer que seja do Mateus para falar. A minha preocupação, que aqui estou dizendo, é com a credibilidade do grupo, que pode trazer sérios prejuízos para o Estado, através da imprensa e de pessoas falando, muitas das vezes, o assunto que nós vamos ter lá no final. E a outra que se refere precatórios, eu já falei. O empresário Wilson Mateus, e quando surgiu o fato que a empresa estava envolvida, que eu não estou aqui defendendo o Mateus, aí surgiu a especulação da própria imprensa. Diz, ele não vai falar, ele está calado, e começou a pressão. Ele, por meio de uma página oficial no Facebook, o grupo empresário disse o quê? Abre aspas. Todas as operações fiscais realizadas pelo grupo como Estado se pautam dentro da total legalidade e transparência, respeitando as legislações vigentes e os princípios éticos da nossa empresa, que busca sempre contribuir para o desenvolvimento econômico e social das coisas. Certo, foi uma nota que tem 15 parágrafos. No primeiro parágrafo tem 8 parágrafos, e no segundo parágrafo tem, ou no primeiro parágrafo tem 8 linhas, bem sucinto, e no segundo parágrafo tem 7 linhas, bem pequena. Dentre desse fato, a nossa preocupação com esse conglomerado de empresas do Grupo Mateus, do Maranhão, a maior do gênero no Estado do Maranhão, como também o maior gerador de ICMS do Estado, bem como garantidor de milhares de empregos diretos e indiretos.
além de Tocantins, Pará e Piauí. Diante de fatos ainda em apuração, o que se vê é que sequer o que se observou, ele foi denunciado. Ele sequer foi denunciado nesse processo. E com esta, a imprensa divulga de manhã e de tarde no grupo até os envolvidos. Sequer ele foi denunciado, ele não foi denunciado. Ou seja, são 50 e poucas lojas no Maranhão e, evidentemente, a empresa não responde processo. Quem responde são os seus representantes. E ele sequer foi denunciado. Com isto, a nossa preocupação é que acabou de ter sérios problemas de credibilidade para a empresa. Isto é que é nossa preocupação, junto aos seus fornecedores, aos seus credores, acionistas, consumidores, e também uma empresa dessa deve ter dezenas de empréstimos junto a bancos. E a hora que a gente cria uma especulação sobre uma empresa deste porte, evidentemente que pode gerar grandes prejuízos, não só para o grupo, mas sim para o estado do Maranhão. É que é a nossa preocupação, que hoje é a empresa que mais emprega em nosso estado, que é um pobre, e as pessoas que ali precisam desse emprego para manter sua família. Agindo desta forma, não somente, mas também o estado do Maranhão, e se porventura houver alguma irregularidade com relação a compensações fiscais, eu não estou dizendo que não há, não estou defendendo aqui, se houver alguma irregulação na compensação de isenção fiscal, pelo que eu só observa, não foi só ela, há diversas outras empresas. E ela é a maior do gênero, que com certeza um processo legal poderá ser cobrado de um imposto que é devido ao Estado, ou a diferença, ou redução, na forma do processo legal. Então, a nossa preocupação é com a exposição da empresa deste porte, para que não possa abalar a sua credibilidade, que o Maranhão precisa que essa empresa continue crescendo no Estado, que é a maior arrecadador ou o maior pagador de ICMS do Estado. Deputado Raimundo Coutrin. Só para concluir, que aí eu gostaria de fazer uma parte. Só para concluir, aí eu lhe dou a parte aqui. Então, meus amigos, é como eu disse, o Coutrin aqui não tem nenhuma procuração de quem quer que seja. Eu estou falando aquilo que penso, aquilo que a minha história e a minha independência fala mais alto. Agora, só para concluir, que é para a gente poder, se alguém quiser perguntar, eu ouvi também, que coisa que me preocupa muito, eu sou muito legalista. Eu passei muitos anos na Polícia Federal, eu fui um dos delegados da época que mais presidiu os inquéritos difíceis do Estado. Eu fui o primeiro delegado no Brasil a coordenar e a presidir o inquérito sobre genocídio no Brasil. Então, eu tenho um trabalho não só aqui no Maranhão, mas tem de todo o Brasil, e que recentemente vocês aqui, o Maranhão, os deputados, viram aquela campanha miserável que veio para me destruir. Mas a verdade, um dia, ela cresce. Então, o que me preocupa também é com relação à lei de interceptação telefônica. É uma lei que tem 10 artigos. Aqui no artigo 4, parágrafo 2º e 5º, ela diz que a interceptação telefônica são 10 dias, ou são 15 dias, prorrogado por mais 15. E aí o que me preocupa nessa Lava Jato, aí interceptação feita com 2 anos,
Aqui, eu não sei se foi cedido os 30 dias, que nós corremos num trabalho de grande envergadura, ser colocado tudo por baixo. Porque o juiz, eu não vejo como o Poder Judiciário, embora o Supremo, ele possa dilatar um prazo, aumentar um prazo, se a lei diz que é 15 mais 15. O juiz, ele tem que aplicar a lei. E não quem faz lei é o Congresso. É o Congresso que faz lei. O juiz é o aplicador da lei. Então, eu não posso de maneira nenhuma aceitar que o prazo exceda assim 30 dias, porque a lei diz que é só 30, 15 mais 15. E mais adiante diz, tudo aquilo que for ouvido durante aquele período, só vai para o processo aquilo que interessa para os autos. Está naquela investigação específica. Aquilo que está fora é obrigado a ser incinerado. E o que a gente vê também na Lava Jato, coisas pessoais, saindo em príncipe, é sigiloso e prevê crime de 2 a 4 anos, a quebra desse sigilo. A interceptação também é tão séria que ela só junta nos autos quando o delegado for fazer o relatório, para encaminhar para o juiz, é obrigado a juntar, ou então na justiça, da forma do artigo 407 do Código de Processo Penal. Então, o que está se fazendo muitas coisas é divulgar fatos que a lei proíbe e ninguém toma providência. Isso é um caso sério. Agora, a minha preocupação também, para finalizar, senhor presidente, é o caso aqui da apuração. Vamos fazer uma retrospectiva bem recente. A imprensa, através do ex-secretário e de alguns delegados, botaram na cabeça que o Coutrinho tinha mandado matar o Décio Sá. Aí vocês todos acompanharam o meu calvário. Que a imprensa bateu tanto que no final até eu disse, será que eu mandei matar mesmo? Até eu ficava em dúvida. Aí depois de tudo isso, e aí como no final, e depois ele agora é grileiro, e agora é agiota. Vocês que são fatos que eu trabalhei a vida toda contra isto. A minha vida toda, eu sou delegado, que eu não tenho uma punição, uma vida de carreira. Tem centenas de elogios na Polícia Federal, tem sequer uma punição. Como eu digo, eu posso dizer que que eu sou delegado, só deixei quando morrer, um funcionário público exemplar. Durante toda a minha história, eu nunca faltei um dia. Está lá, nas folhas de assentamento, quem quiser que peça. Mas, aí, veja bem, o CAECO, eu trabalhei no Ministério Público, saí em 97. Ajudei a montar o serviço de inteligência. Aí eu vejo o doutor Marco Aurélio, promotor de justiça, trabalhar ainda hoje lá. E eu não posso acreditar num trabalho que saia desse cidadão. Porque ele foi conivente com o caso do Décio Sá, juntamente com a ex-procuradora de justiça. Porque ele saiu, eu não estou dizendo que ele amou, mas ele soube depois que era armação e fez vistas grossas. Deixou, faz conta que era. E todo mundo sabe que esse que estão presos tem gente inocente. Eu digo até hoje, será que o Glaucio mandou matar? Eu acho que não. Eu não acredito, nem ele nem o pai dele, eu não acredito. Vamos investigar de novo. Eu não acredito. Disseram que o Coutrinho mandou matar. E depois, onde é que o Coutrinho entra? Me diga, eu quero saber onde é que eu entro nisso aí. Me diga onde é que eu entro na história dessa. Eu desafio um aqui para ver se tem algum contato. Não tem onde é que eu entro. Aí depois, vê o problema da meu terreno. Coutrinho é grileiro. Aqui foi um processo feito também armado pela Polícia Civil, ali participando do delegado Larra, do Décio Sá, Larra, participou o Gefreio e o Maimone. O Larra hoje é do chefe de inteligência da penitenciária. Como eu posso acreditar num sistema da polícia, do sistema penitenciário, onde tem um cidadão, delegado, trabalhando ali no serviço de inteligência? Não posso acreditar. Como é que eu posso acreditar no serviço de inteligência do sistema do Estado, onde está o doutor Maimone, sendo lá trabalhando no serviço de inteligência? Como eu posso acreditar numa delegacia de roubo de veículo, onde está o doutor Gefreio trabalhando? Onde eu posso acreditar no doutor Damasceno, trabalhando com o CID, Centro Integrado de Defesa Social, como delegado? Como eu posso acreditar no doutor Joviano, que embora eu diga que eu conheço o passado dele, mas assinou um relatório fantasioso
da terra, um negócio absurdo. Então, eu não posso acreditar hoje num sistema de segurança onde tem essas pessoas de cargos de ponta. Eu não posso acreditar num sistema dele. Eu não acredito. Acredito, eu do governo, mas não acredito. São pessoas que não têm credibilidade para estar ali onde está. Eu pedi a reabertura desse processo, 2 vezes indeferiram. Então, o que me espanta é que houve um acordo do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Segurança, para dizer, olha, esse aqui é o COTRIN que vamos deixar como está. Vamos reapurar. Eu pedi a quebra do guardião, que eu sei que tem muitas coisas, foram feitas muitas coisas clandestinas. Eu mandei ofício quase para o Papa. E todo mundo, inclusive o nosso governo, não quis fazer. Mandei, não quis fazer a auditoria. Que está ali, não tem nada. Tudo que tem feito irregular ou legal, está ali, de 5, 10 anos. Esse equipamento foi eu que montei. Ali não há como faça, o que é feito irregular está ali. E ninguém quer fazer. Eu não sei com medo de quê. Se eu fosse governo, de 6 em 6 meses eu fazia uma auditoria para saber mesmo se o secretário não está grampeando o governador. Porque ali são pessoas que ninguém sabe quem está lá. O Maimon está lá. Como eu estou com essa gritar no centro, onde um homem daquele está ali, que não tem personalidade, não tem profissionalismo. E eu não posso acreditar. Então, meus amigos, é um fato que eu tenho que falar. Eu digo, não estou defendendo ninguém, estou defendendo o meu pensamento. E eu acho que o mais sensato seria, não é que estou desmerecendo a juíza, que é uma pessoa de grande respeitável, quando o promotor, que eu conheço sua história de trabalho, de luta e seu profissionalismo. Mas a hora que criou o fato, todas as associações, cada um deu uma nota, aí a gente fica na dúvida. Vamos colocar outras 2 pessoas para que faça e esclareça. Agora o grosso vem, é dos precatórios. Esse sim, esse é pesado. Esse, a história é diferente. Porque essa história aqui é fácil. Você vai na Receita Federal ou na Receita Estadual, está tudo ali. Não precisa fazer busca de nada, porque o que o governo, o que a polícia e a justiça tem, está lá no sistema. É todo informatizado, não tem papel a esconder. Não tem como se esconda. Então, senhores deputados, eu encerro aqui a minha fala e dar a palavra aqui, antes de encerrar, senhor presidente, ao colega, a sua pergunta, por favor, para a gente possa encerrar. Deputado Raimundo Coutrin, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo pelo discurso, dizer que a minha opinião vai de encontro à sua. Eu acho que nós não podemos pré-julgar ninguém e devemos valorizar uma pessoa que investe no setor produtivo. Hoje nós temos uma distorção grande no Brasil de investimento no setor financeiro. Se você for observar, nós estamos discutindo aí aspectos da vida, né? A 55, a 241, e nós temos que discutir aquelas atividades primárias do governo. Então, também não tenho procuração do Wilson Maltêus, o conheço pessoalmente, já tive a oportunidade de contar com o apoio do Grupo Mateus para o futebol maranhense, e é uma pessoa que trabalha de segunda a segunda pela sua empresa, gerando empregos, investindo e dando oportunidade de vida a muita pessoa. Eu acho que isso tem que ser esclarecido, mas nós não podemos fazer pré-julgamento. Vossa Excelência aqui citou várias situações em que foi pré-julgado como gestor numa área que tem expertise, que é a área de segurança, e nós não podemos fazer isso. Eu acho que tem que ser investigado, lógico que tem que ser investigado, não é? Mas eu não acredito que um Grupo Mateus, com a assessoria jurídica que tem, com a consultoria financeira que tem, ia fazer uso de uma compensação de ICMS sem ter direito. Então, são essas minhas palavras, dizer que Vossa Excelência, mais uma vez, sobe essa tribuna e está coberto de razão. Para encerrar, eu estou fazendo um levantamento sobre o sistema de segurança no Estado, porque eu tenho por obrigação profissional e ética de falar alguma coisa. Vou fazer um levantamento de 2009 até hoje, com governos passados, para a gente ter uma condição
de falar sobre esse assunto com técnica, com segurança, e eu sou um dos poucos aqui que não posso errar. Se eu digo que o índice da está alto ou baixo, eu tenho por obrigação de estudar, de levantar dados e ver se aqueles dados são confiáveis. E a população, os amigos, me cobram de manhã, de tarde, de noite, dizem, o Coutrinho está calado, mas eu estou esperando fazer quase 2 anos do meu governo, do nosso governo, aqui do meu governador Flávio Dino, para que a gente possa falar no assunto, mas com profissionalismo e técnica. É só isso, senhor presidente.